Olá, turma, como vocês estão? Vamos para mais uma revisão. Dessa vez é História, tá? Hoje é dia 29 de abril, estamos quase no final do mês, tá? Então, a nossa conversa hoje é sobre uma revisão da provinha de História. Quem presta atenção, se dar bem, tá? Então, vamos lá. Número 1. A tia abriu a revisão aqui no computador, então por isso que eu tô olhando aqui toda hora, tá? Para acompanhar. Lá no número 1, as provas, gente, todas elas, é o capítulo 3 e 4 do livro, tá bom? Então vamos lá. Lá em História, no número 1 da revisão, tá assim: antigamente as crianças brincavam com seus amigos na rua. Isso hoje mudou. O que levou a essa mudança de comportamento nas crianças? Não sei se vocês sabem, né? Antigamente, eu mesma, na minha época, deve ser na época também da mãe de vocês, tá? A gente brincava muito na rua, as mães colocavam cadeiras no portão para ficar conversando com os adultos enquanto as crianças brincavam. Isso hoje não é possível. Por quê? Primeiro, por causa da violência, né? E segundo, porque antigamente as ruas, elas não tinham asfaltos. Então, passava menos quantidade de carro, né? Então, qual é a resposta que você vai me dar, tá? Violência, e hoje tem muito carro pela rua, né? E o que você entende por patrimônio histórico-cultural, no número 2? Essa é a mesma matéria de geografia, tá? Patrimônio histórico-cultural é o que? São construções antigas que contam o quê? A história daquele lugar. Pode ser daquela cidade, pode ser daquele bairro, pode ser daquele país. Eu vou contar uma história para vocês rapidinho, que eu acho que eu até contei no outro vídeo, tá? Quando eu dei essa matéria, para não ficar muito extensa, por isso que eu tô falando rápido. Vocês sabem que aqui, Paciência, em Santa Cruz, tá? Era o caminho que Dom Pedro fazia para ir para a casa dele, que ficava em Santa Cruz, no colégio, na casa que hoje é o Colégio Princesa Isabel, tá? Em Santa Cruz. E o caminho dele, a casa oficial dele, era em São Cristóvão, lá na Quinta da Boa Vista. Então, imagina, ele vinha de carruagem, olha o caminho que é, né? É quase no centro da cidade. Então, ele vinha com os cavalos, né? Com as pessoas. Então, chegava aqui em Paciência, mais ou menos pelo que conta a história, tá, né? Isso não é invenção minha não, tá? Eu pesquisei sobre isso. Chegava ali na Praça do 7 de Abril, mais ou menos ali na padaria, era o lugar onde eles trocavam de cavalos, porque o cavalo, coitadinho, né? Tava cansado. Então, as pessoas que conduziam a carruagem dele, tá? Ele doido para chegar em casa em Santa Cruz para descansar, né? Que levava dias, né? Para chegar de São Cristóvão aqui para Santa Cruz. Aí ele apressava os cocheiros, né? E eles falavam assim: calma, paciência, imperador, paciência, imperador. Então dizem que o nome Paciência se deu por causa disso. Então isso está documentado. Então, no caso desse, é um patrimônio histórico-cultural documental, tá? Tem vários tipos de patrimônio histórico. E essa casa que eu falei, que hoje é o colégio, é um patrimônio histórico, tá? É uma obra que ela não pode ser modificada, porque é um patrimônio que conta a história do nosso Brasil. Espero que vocês tenham entendido, né? Lá no número 3, escreva o nome de um patrimônio histórico da nossa cidade. Poxa, já falei no outro vídeo de geografia. Tem o Pão de Açúcar, tem o Cristo Redentor, tem a Praia de Copacabana, né? Tem vários lugares, tem o próprio museu que pegou fogo, né? Que conta a história do nosso Brasil. Tem vários. As pessoas, quando vêm de fora para o Rio de Janeiro, o primeiro lugar que eles querem ir é aonde? No Cristo Redentor, né? É a marca da nossa cidade. Toda rua tem um nome, número 4. Quem decide o nome que uma rua terá? Já pensou? Se eu quero o nome da minha rua, eu moro na rua Crucilândia.
Já pensou se eu quisesse botar o nome da minha rua, o nome que eu quisesse, chegasse uma outra pessoa e escolhesse o nome? Ia ficar complicado, né? Então, quem escolhe o nome, tá, das ruas é lá na prefeitura. Mas nós, como cidadãos, a gente pode contribuir. A gente manda sugestão e essa sugestão vai para análise e eles colocam, geralmente as ruas, tá, leva o nome de alguma pessoa ou de alguma data de um acontecimento importante. Um exemplo, lá na cidade tem a rua 7 de setembro. O que aconteceu no 7 de setembro? Não sabe? Foi o dia da independência do Brasil, né? Isso aí é um outro assunto que a gente vai ver mais tarde, se Deus quiser. Aí vamos lá para o número 5. O primeiro grupo humano usava que tipo de moradia? Qual foi o primeiro grupo humano? Lembra? Que eu falei que lá na época da pré-história, os homens não tinham casa, né? Eles moravam aonde? Eles usavam o que para se proteger do frio, da chuva? Descobriram? Essa eu não vou falar não, é muito fácil. Que eles escreviam nas paredes da onde? Lembra? Então, que eles moravam em? Isso mesmo. Vamos lá para o número 6. Número 6. Que tipo de material é usado em uma casa ecológica? Bom, quando a gente fala na palavra ecológica, a gente lembra que é algo que contribui para o meio ambiente, tá? Então, eu posso usar numa casa ecológica o quê? Eu falei nisso. Vocês até falaram assim, tia, mas isso pode fazer? Sim, a gente pode usar. Existem casas feitas de garrafas PET, claro, com uma preparação. Existem tijolos feitos com pneu reciclado, claro, gente, que misturam com outros tipos de materiais. Tem as placas solares, que até na nossa escola tem, tá? A nossa escola contribui com o meio ambiente, não poluindo, tá? E tem vários outros tipos de materiais que contribuem para que uma casa seja ecológica. Agora, número 7. Defina defina os tipos de casa abaixo. O que é palafita? Lembra que eu falei que palafitas são casas que ficam geralmente dentro de água, porque alagam, é feito de madeiras e tem, vamos dizer, pés, tá? Feito também sobre o alto, tá? É como se fosse assim, ó. Minha caneta, tá? Aqui na minha mesa onde eu estou é a água. A caneta é um pedaço de madeira. E isso aqui é a casa. Então, ela fica o quê? No alto, tá? Porque tudo embaixo é água. Então, casa de palafitas são feitas de madeira, que são suspensas com um pedaço também de madeira. O que é uma casa de alvenaria? É a casa que a gente vê na maioria, que são casas de tijolos, né? E casa de pau a pique? A casa de pau a pique, tá? São casas feitas de barro, que eles entrelaçam pedaços de bambus em quadrados, e naqueles quadrados que ficam, eles colocam barro, tá? Barro molhado, e fica tudo fechadinho. Então, palafita, madeira, casa de alvenaria, tijolos, e casa de pau a pique usa barro e bambus, tá? Espero que vocês tenham entendido, o vídeo já ficou grande. Beijinho pra vocês.